Eu agradeço muito o convite de quem me chamou para falar. Eu vou ter que ser sintético, então eu não vou ter oportunidade de demonstrar as afirmações que eu vou fazer aqui. Elas não são produto de hoje. Eu estudo o tema, publiquei meu primeiro artigo em 2007, produzi um pós-doutorado em 2013. Você vai responder as pessoas que falam que a gente inventou a ideia de medida de exceção no direito por causa do Lula. Não. O Lula que está servindo para propagandizar as nossas ideias, na realidade. Na realidade, o estudo teórico que a gente iniciou tem, inclusive, muita carga de crítica aos governos do PT. Eu vou ter a oportunidade de fazer essa crítica hoje. Eu acho que tem que ser feito aqui também. E não sou pessoal, não. É só uma crítica teórica. Mas a minha ideia é falar para vocês, em palavras simples, fora um pouco do jargão jurídico, o que nós estamos vivendo. Eu não vou ter tempo de falar todas, não, são só algumas. Né? Primeiro, nunca deixou de haver autoritarismo, formas vis de comportamento da autoridade política em relação à cidadania na história humana. Nisso eu falo de história humana mesmo, desde o período do Neolítico, quando surgem os primeiros pajés e os primeiros líderes de tribo. E vejam que interessante, o pajé surge ao mesmo tempo que o líder de tribo. Por isso que é importante entender isso no direito. As formas de convencimento e de servidão voluntária são tão importantes quanto as formas de força física. Ambas são formas de dominação e de, às vezes, realizar valores que hoje, na nossa civilização, nós consideramos imorais, inconstitucionais e incivilizados. Quando nós falamos do direito, nós falamos de um uso da barbárie como uma roupagem de civilização. E essa é a história humana. Quem separou o conceito de barbárie de civilização foram os europeus, quando queriam trazer a civilização para o novo mundo através de atos de profunda barbárie. Esses conceitos na história humana são indissociáveis. Quando nós falamos de direito, nós falamos sempre, eu falo isso para os meus alunos no primeiro ano, de linguagem e de violência física. De formas de dominação voluntária com formas físicas de dominação. Essas formas de autoritarismo, elas mudaram, a gente tem que entender isso. A história um pouco da modernidade, quando a gente olha sob o ponto de vista da dominação, ela é a história da evolução das formas de autoritarismo. Por isso foi aprendendo. A degola era usada na Idade Média, no começo da aristocracia, na transição entre capitalismo e Idade Média, para os nobres. O que faz a Revolução Francesa é democratizada agora. A guilhotina passa a ser usada para o povo também. E é uma evolução, de um lado civilizado tem muito melhor você ser degolado do que você ser enforcado. A morte é mais rápida, mais humana, digamos assim. Mas esses instrumentos de barbárie, a evolução deles é um pouco a evolução do que nós podemos chamar de direito. O autoritarismo aprende com o tempo, do mesmo jeito que a gente que defende a liberdade. O autoritarismo do século XX era o autoritarismo dos regimes e dos estados de exceção, as ditaduras, que combatiam o inimigo. Essa é a lógica da exceção. Eu trato o ser humano não como um ser que erra eventualmente. Eu trato o ser humano como um inimigo. Alguém que põe em risco a sociedade, a segurança e a paz. E a função maior do Estado é garantir primeiro a paz e a segurança da sociedade e não o direito. Essa é a ideologia que está por trás da ideia de autoritarismo durante todo o século XX, e por isso se instauram ditaduras, que são ditaduras porque o inimigo é geral. O comunista do século XX, ele podia ser pobre, rico, negro, branco, ele não tinha identificação nem no tecido social, nem na cor da pele, nem no formato do corpo. Portanto, havia já de plano uma suspensão de direitos, que é outra característica da exceção. Logo, quando se criavam essas ditaduras, uma suspensão de direitos de toda a sociedade. Ninguém podia falar, ninguém podia criticar. Quem criticava tinha risco de ser submetido a mais suspensões de direito. Integridade física, vida, nós temos os desaparecidos, o que foi na nossa ditadura. Esse mecanismo se aperfeiçoou. O que nós temos hoje são medidas de exceção no interior do regime democrático. Medidas bárbaras e autoritárias com roupagem civilizada e democrática. É o que no direito nós chamamos de fraude. A fraude é um tipo de ilicitude que se realiza com a aparência de cumprimento da lei. Então nós temos uma fraude à democracia realizada por esse tipo de mecanismo. Eu tenho que ser sintético aqui. No primeiro mundo,
ao que eu encontrei nas minhas pesquisas, isso se caracteriza por atos do legislativo que fortalece o executivo. É o executivo que a gente pode chamar do soberano agente de exceção, produtor dessas medidas de exceção. Elas são produzidas no interior de um regime jurídico especial, de segurança nacional. O argumento que se dá é a garantia da sobrevivência daquela sociedade por conta do ataque terrorista. E através da figura do terrorista se constitui inimigo como sendo um muçulmano e todos que de alguma forma são postos nesse ambiente. Portanto, você tem a suspensão dos direitos humanos num regime jurídico especial que visa a garantia da segurança nacional. O direito comum continua ocorrendo dentro de certos patamares de garantia de direitos. Na América Latina, não. Eu não tenho tempo de expor, mas o que eu defendi já em 2007 é que o agente de exceção por aqui era o sistema de justiça que se utilizava do direito comum para realizar os mecanismos de persecução aos inimigos e suspensão dos seus direitos. Essa história no Brasil vem de muito tempo, mas na década de 90 ela adquiriu outra proporção, outra forma. O sistema de justiça passa a ser o agente de exceção. E há uma intensificação muito grande nessa história. Nós quadruplicamos a nossa população de aprisionados. Hoje somos a terceira maior do mundo. Nós decuplicamos o número de mortes nas periferias. São 60 mil mortos hoje por ano. Nós temos uma Constituição que determina o quê? Para esse povo que é morto e que é preso, deve ser universalizados os direitos. E o que se alega contra o Lula hoje? Ele tem que ser tratado igual ao povo. O que se quer com o Lula é universalizar a injustiça contra o povo. E não universalizar os direitos que eventualmente antes do que eu falei, ser uma afirmação de conteúdo, há uma falha lógica, percebo. Então, o primeiro momento para perceber as falhas do processo do Lula, os mecanismos de exceção que ali estão presentes, é observar o rigor lógico com que os conceitos são tratados. Segundo elemento, eu acho importantíssimo. Por que no caso contra o Lula, na primeira instância, nas audiências, advogado brigava com o juiz? Eu quero explicar de forma bem simples para vocês. Eu aprendi na faculdade de Direito, todo mundo aqui que fez Direito sabe, que a gente briga com o promotor. O juiz você tem que puxar o saco, de forma muito clara. Você adula o juiz. Quando o advogado não adula o juiz, põe um pé atrás. A probabilidade de você ter aqueles processos estilo Stalin, em que o resultado era dado antes de morrer, é muito grande. E isso ocorre. Estão dando um nome em inglês para isso hoje, lawfare, eu acho lindo. Aliás, eu sempre apoiei. Mas, na realidade, isso é um fenômeno antigo na história humana. A utilização dos processos judiciais só como uma roupagem para realizar mecanismos de persecução. Só que agora isso vira estrutura no nosso sistema, aqui na América Latina. O segundo elemento que deve ser visto, fora a palavra lawfare, todas as outras palavras em inglês que vocês falam nesse caso são sacanagem, para ser bem objetivo. Isso não é bobagem que eu estou falando. Uma das formas de autoritarismo no direito brasileiro sempre foi, desde a primeira Constituição da República, a importação de mecanismos do direito anglo-saxão. Campos Salles, na primeira Constituição da República, ele é ministro da Justiça ainda, ele produz um decreto dizendo que nas vaguidades de sentido, nas ausências do texto normativo da Constituição, devia ser usado o direito anglo-saxão. O que é terrível nisso? Você fala, o direito anglo-saxão está aqui arrumadinho, inglês, olha o cara que veio aqui hoje, né? É um pessoal que é ajeitado da defesa das liberdades. O problema, o direito anglo-saxão se constitui pela tradição, pela história, e não pela ideia de instauração que é própria do mundo europeu. Existia outro caminho para construir a democracia no Brasil? Existe outro caminho para eles tentar que não da instauração? Não. Por quê? Qual que é a nossa tradição? A tradição inglesa é da construção dos direitos desde a época da Idade Média. Século XIII, existe a Constituição das Cortes de Westminster, ele podia provar para vocês aqui o que eu estou falando. E aí começa uma história longa de construção dos direitos. A mesma coisa, inclusive, na Europa continental. E os direitos foram construídos, gente, não pelos textos de teoria política e jurídica que a gente lê, não pelos romances,
não pelos versos. O direito foi construído com sangue na rua, com sangue na calçada. E aí está o nosso problema. No Brasil, o sangue na calçada não é pelo povo, é do povo. Você botar mecanismos da tradição no interior de um direito instaurativo como o nosso, é romper com os nossos mecanismos de democracia. E esse processo, como foi o do mensalão, vocês podem observar, está carregado de citações. A jurisprudência transplantada do regime de tradição por nosso. Na época do mensalão, era um troço que, sob o ponto de vista do direito brasileiro, é uma bobagem. Tal de, como é que chama aquilo lá? Domínio do fato. No direito brasileiro, a gente já é claro, nós já resolvemos esse problema. Nosso Código Penal diz que qualquer um que participar da produção do crime deve, nessa medida, ser responsabilizado. O direito alemão não tinha isso. Ele tinha que resolver questões ali. O tenente que mandava matar o sujeito estava pulando o muro da Guerra Fria lá. E eles construíram essa teoria, que é uma teoria da participação, daqueles autores do direito penal, todo mundo aqui. Não tem uma teoria da autoria. No Brasil, isso foi usado como teoria de prova. Então, veja, importa errado. Nesse caso do Lula, nós temos agora uma outra figura. Não há, vocês ouviram falar? Está falado para burro. Não há outra explicação que não ocasione dúvida razoável. Isso veio do direito anglo-saxão, é contrário ao nosso. O nosso direito diz que para alguém ser punido, tem que ser provada a conduta. Não existe jogo de interpretações quanto aos fatos. Os fatos têm que ser incontroversos. Mas ainda assim ele é mal aplicado. No direito anglo-saxão, você usa a ideia da dúvida razoável como: eu provo que os fatos se deram de determinado jeito e tento demonstrar, através daqueles fatos provados, que não há outra explicação mais razoável do que aquela condena. No Brasil, estão usando isso como substituto da prova. Esse raciocínio vem sendo usado a partir de uma conduta imaginária de quem investiga e de quem acusa, e se quer usar isso como um substituto da necessidade de provar esse mínimo fático. Tem um jurista chamado Alfredo Atier, eu vou tentar aqui explicar. O meu esforço aqui é falar rápido hoje, não então, né? Mas dar explicações que as pessoas possam entender, que não são da área jurídica. Esses elementos mais fundamentais, eles não são difíceis. Ó. O Atier, peço o óculos. Aí eu vou fazer assim, eu compartilho. Ele deu uma explicaçãozinha que eu achei ótima. Pelo Facebook. O Facebook hoje é cultura. Você acha que foi José que apanhou a chave? A. B. Não sei. Ninguém viu. Ele nunca foi visto com a chave, nem está com a chave. A. Mas ele queria muito aquela chave. B. Sim. Ele me disse que queria a chave e chegou a tocar a chave com um jeito de que a desejava mesmo. Sedução de tocar a chave. A. Mas a chave está aqui com o Paulo? B. Estou desconfiado que o Paulo está guardando a chave para o José. Claro. A. Claro, o Paulo deve favores a José. B. Por quê? Porque Maria e Clara disseram que o Paulo somente conseguiu o trabalho na empresa que o José dirigia por causa do Silvio e do Pedro, que arrumaram um esquema para o Paulo trabalhar e ganhar um bom sustento. Aí B. Mas o José sabia disso? A. Não tinha como não saber. B. Então é isso. Essa chave que está com o Paulo é do José. A e B. Não podia ser de outro jeito. C. Mas cadê a prova? Você duvida, ingênuo? Então... Isso que eu falei, que é uma absoluta incongruência lógica, vem um nome inglês, que é foda, aqui no Brasil, nós sabemos. Veio com apoio da Globo e uma mídia apressada, sem sequer ter ouvido direito à decisão, já falando que ela foi técnica e correta. Decisão maravilhosa. E ó, vão surgir agora, porque no nazismo surgiu, os bonapartismos sempre surgiu, teorias jurídicas que vão procurar dar base a isso. Teorias que adulam o poder. Não é à toa que o direito é uma ciência menor, dizia Kant, nós estamos próximos do poder. O domínio que tem que ter do saber na nossa área é mais intenso do que a necessidade de outras áreas humanas. Esse é o segundo, portanto, mecanismo perverso que eu vejo. O terceiro é simples. Leia a acusação e veja do que o Lula é condenado pelo mundo.
ele é acusado de uma conduta mais restrita semanticamente. O que quero dizer com isso? Que atinge menos casos. Ele é acusado de ter recebido um benefício devido pela reforma da cozinha. Tem uma certa incongruência lógica. O chefe de uma puta quadrilha que desvia bilhões da Petrobras para receber a reforma da cozinha numa bosta no apartamento. Mas a acusação que querem fazer a gente engolir é essa. E diz a acusação: em razão da interferência dele em contratos, dentre os quais da Petrobras. Que o Moro condena? Ter recebido benefício. Diz ele na resposta aos embargos de declaração, que o Cristiano interpôs. Não há necessidade de provar nenhum vínculo com os contratos. Primeira questão que surge disso. O Moro é competente para julgar a caso da Petrobras. O que ele está fazendo julgando esse caso? Se não há vínculo com a Petrobras. Segunda questão. A lei não prevê isso. Foi criada, na hora da decisão, uma lei penal para ser aplicada ao Lula. Isso ninguém falou. É importante destacar. Só para defesa agora. Acho que falou. E segundo elemento, terceiro elemento. A conduta que o Lula é acusado na decisão, ele não teve direito de defesa, porque ele foi acusado de algo mais restrito. Ele se defendeu daquela acusação que estava lá na denúncia. Se você juntar esses mecanismos de acima da dúvida razoável e a criação de mecanismos de condenação na sentença, só tem um jeito, só tem um modo de você provar logicamente que você é inocente. Se você provar a inocência. Não há modo, nesse tipo de sistema textual, linguístico que eles criaram, em termos lógicos, de você ser inocentado, senão provando a inocência. Eu quero que todo mundo aqui que não apareceu em foto, fale com o namorado, com a namorada, que você não estava no motel hoje. A maioria das condutas humanas, todo mundo tirar selfie, mas a maioria das condutas humanas, elas não são demonstráveis pela negativa. Por isso também uma necessidade lógica da acusação provar o que ele falou. Então quando a gente fala que não tem prova, mas tem um monte de papel. Papel tem mesmo. 250 mil folhas que o desembargador revisor leu em 6 dias. O cara é uma máquina. Não dormiu um minuto. Não dormiu, não é só. Ele leu, acho que uma página por cada microsegundo. Então, vejam, se você agregar outros fatos, um processo que foi distribuído muito rápido, aí a alegação do tribunal, não, mas é que diz uma norma que eles têm aqui, que os casos de corrupção e improbidade têm que ser na frente. O Justificando, que é um site do direito, demonstrou que centenas de casos de corrupção e de improbidade foram passados para trás pelo caso do Lula. Ou seja, não há razão nenhuma para essa agilidade não há razão jurídica para essa agilidade do julgamento. Dá uma impressão de ser um processo estabilista. Como falou o professor, o juiz, o presidente do tribunal fala que em favor do juiz da decisão. A sessão de julgamento, gente, no recurso, o juiz é parte, o juiz que decidiu. Por que o Cristiano ficou falando mal dele lá, tem que falar? Porque o Cristiano está recorrendo da decisão dele. A sentença de primeiro grau, o juiz é parte. Ele deixa de ser juiz, uma instância de recurso. E a sessão de julgamento foi um desagravo à pessoa do juiz. Foi um ato ideológico em favor dele. Não é só uma descortesia isso é sintoma de que nós temos, tudo isso que eu falei, mais algumas coisas, um processo penal de exceção, como o Fábio Fernandes deu. Um processo penal que não se realiza como processo penal, se realiza como um procedimento de persecução ao inimigo político. Eu creio que ninguém quer que o Lula seja tratado de uma forma aquém, ou perdão, além da cidadania. Mas ninguém quer que ele seja tratado aquém. O Lula tem que ser tratado como cidadão, não como inimigo. Essa que é a essência da crítica que a gente tem que fazer. Eu queria agradecer imensamente mas vamos lá, tenham sempre desconfiança, gente, na agora do avante, em tudo que vem do sistema de justiça que vem com o nome em inglês. Esse é um excelente mecanismo de você começar a desconfiar. Muito obrigado.